Nasci em Baldílhamo, na Rua dos Ferreiros, descendência dos Ferreiros, e vivi até aos 21 anos na Rua de Baldílhamo. Depois fui para a tropa, mas primeiro, para começar para o trabalho, a infância e a adolescência não foi fácil, mas não foi só para mim. A vida era difícil. Fiz a 4ª classe, com 12 anos já comecei a trabalhar nas obras, na construção civil, 12, a pé descalço, sem horário. Havia já as fábricas e grandes construtoras, já tinham horário, mas eu trabalhei em pescatada, com pescateiro mestre, e não tínhamos horário. Aos quase 18 anos é que mudei de patrão e aí já tinha horário, depois já tinha horário. Foi dos 18 aos 21, andei num patrão bom, podemos dizer o que é verdade. Depois veio a tropa, assentei praça no Regimento de Infantaria 10 de Aveiro, tirei a recruta e fui para Lisboa, para Belém, Calçada da Ajuda, onde tirei a especialidade de Polícia Militar. Acabei de tirar a especialidade de Polícia Militar e foi no ano em que arrebentou a Guerra Colonial e não escapei. Fui logo dos primeiros, fui para a Guiné. Estive lá 27 meses. No princípio, hoje a guerra nunca é boa. A guerra nunca é boa. Mas nós, os primeiros, não havia refeitórios, não havia estradas, não havia hospital. Mais tarde é que até havia hospital, íamos ao civil, o hospital civil mandava-nos para o militar e do militar para o civil e era aquela joga ali. Por acaso eu estava na cidade, que a polícia militar estava na cidade. Esteve sempre na cidade? Estive em Bissau sempre. A polícia militar era uma pois é, a polícia militar é exército na mesma. Mas apesar de estarmos na cidade, caía levar, escoltar os novos que iam para o mato, era a polícia militar. Quem ia buscar os velhos era a polícia militar. Íamos escoltar as ambulâncias quando havia mortos e feridos. Quando havia realmente barulho, pois nós tínhamos de ir, quando era para deslocar, nós íamos sempre 3 coisas. Agora vejo o que se passa até na guerra da Ucrânia e víamos, nós íamos um jeep à frente, outro ao meio e outro atrás, porque nós, há uma, já éramos mais velhos, quando éramos novos, tínhamos mais conhecimento das ruas, aquilo ruas, era de mato. Depois, olha, depois que vi, trabalhava na construção e felizmente nem foi preciso pedir trabalho. Um colega meu, quando vi do ultramar, quando regressei em novembro, passado 27 meses... Novembro de 63. 63, vai para lá em 61... Fui para lá em 61. No início só lá, só na África, 27 meses. Como é que se viveu esse início da guerra em Bissau? Recorda-se como é que a cidade viveu esse início? Muito pequena. Era mais... E a casa nem se compara, as casas aquilo... Era mais pequeno do que Ilha. A capital, Bissau, é mais pequena do que... nem se compara. Era pequeno. E na altura que eu cheguei, a malta tinha arrebentado primeiro em Angola. Os civis passaram-se todos para cá. Quando lá chegámos, aviação, marinha, exército, éramos 1500. Quando lá saíram 40.000. Reforçaram porque... Eu estou alheio até a essas coisas, mas era o que diziam. Os aviões, nesse tempo, não faziam viagem direta de Portugal a Angola. A Guiné fica praticamente a meio e tinham de abastecer a gasolina. E eles então insistiram. Quer dizer, à proporção, a Guiné é pequena, é 2,5 vezes mais pequena do que aqui o continente. E Angola é 14,5 vezes maior. Mas, em média, à proporção, morria mais gente na Guiné do que em Angola. Porque eles insistiram, porque realmente, se eles conseguissem tornar-se independentes da Guiné, já dificultava por mar e guerra e ar a viagem para Angola. Por isso aquilo não era fácil. Regressou, conseguiu trabalho? Regressei, passado no dia seguinte, ou nesse dia, até no dia seguinte pelo menos, um colega meu que já tinha sido colega de trabalho, trabalhava por conta própria, e convidou-me logo para ir trabalhar. Para a construção civil também? Para a construção civil. Trabalhei até... mas... era solteiro, o sangue ainda fervia, de andar lá naquele movimento. E inscrevi-me, foi uma altura que abriu a imigração por contrato e fui... participou da imigração por para contrato? A Alemanha. Foi para a Alemanha? Para a Alemanha. Em que ano? Sim. Pois em 65, 66. 65? Sim. E
Porquê que quis ir para a Alemanha? Porque havia... Diziam, a inspeção foi no quartel velho dos bombeiros em Ilhavo. E diziam para a Alemanha demorava umas semanas mais, mas que era uma inspeção mais rigorosa. Eu sempre tive até uma certa coisa. Sim, para a França era uma inspeção, ia passar mais malta de qualquer forma, não é? Para a Alemanha que era uma inspeção mais rigorosa. E lembra-se como é que foi a inspeção? Como é que foi esse Lembra lá processo? no quartel dos bombeiros. Mas que tipo de perguntas faziam? Não é pergunta, era escutar, ver os pulmões, de resistência, que nós íamos para trabalhar, não íamos para lá, eles não queriam lá malta doente. Eles queriam ir para a Alemanha, vão para um lado, para a França, vão para o outro. Eu optei, tinha confiança em mim mesmo no físico, e optei para ir para a Alemanha. Mas já conhecia alguém de lá? Não conhecia ninguém. Cheguei à Alemanha junto com 16. 8, e depois na semana seguinte foram mais 8. Era muito comum as pessoas aqui de Valdilha vir migrarem para a Alemanha, França, Estados Unidos? Muita malta emigrou para a Alemanha e da Gafanha e para a Holanda. A malta da Gafanha normalmente andava ao mar e a Holanda foi muita malta aqui da Gafanha. E era sobretudo assim imigração legal como a sua? Havia também muita imigração? Era legal, deram-nos comer na viagem e não pagámos um tostão no caminho. Esteve lá quanto tempo? O que é que fez? Estive 18 meses, mas aquilo ganhava-se por enquanto aqui os ordenados, nessa altura. Eu trabalhava à tomba, depois mais tarde até era sócio desse tal meu colega que me abordou. E os ordenados aqui de pedreiro eram de 30, 32 e 500, 35 escudos por dia. E nós lá ganhávamos, se calhar aqui pouca gente ganhava, ganhávamos 7 contos por mês. E a vida era barata, o comer, nós é claro, nós fazíamos o comer lá a vida era barata, o comer e o vestir era barato. De forma que aquilo até, mas depois, lá está, foi como o caso da Espanha, há meia dúzia de anos, uma evolução louca, portuguesa, ir para lá trabalhar para a construção e de repente caiu, foi ou não foi. E a Alemanha foi na mesma, eles ficaram até de nos chamarem, novamente, depois era solteiro, também estive lá algum tempo, tinha 26 anos e tal, vi para me casar. As principais diferenças entre a vida em Portugal, as pessoas em Portugal e na Alemanha? Na questão de trabalho, quem souber trabalhar cá sabe trabalhar lá. Só havia uma coisa muito grave, é que quando eu e os meus colegas, quando chegámos à Alemanha, nem sequer sabíamos dizer Alemanha. Sabíamos dizer Alemanha, mas eu não compreendia. Era Deutschland. Ou Germânia, lá às vezes já arranhavam, mas era Deutschland. Não sabíamos o que era um prego, não sabíamos o que era água, não sabíamos o que era uma panela, não sabíamos nada. Chegávamos numa quarta-feira e à sexta-feira os desencarregados iam para a terra deles, estavam a 140 quilómetros, a empresa. E ficou um turco, que ficou de nos informar onde eram os supermercados, mas não sabia, o turco também não sabia falar nem espanhol, porque sei lá, fosse italiano ou espanhol. Mas com força de vontade, libritos, dicionários, ao fim de 3 meses, e sabe que trabalhar em fábrica, se vai para uma máquina, é aquela máquina, como se costuma dizer, e não tem conversa com ninguém, não é? Agora, na construção, nós já tínhamos de perguntar o metro, o caso dos números, uma janela, uma porta, e já começámos a desenvolver, e aprende-se, não sabemos falar aquele alemão correto, mas ao fim de 18 já não tínhamos, até ao fim de 3 meses, já não tínhamos problemas em pedir o horário de um autocarro ou de comboio e deslocarmos para qualquer lado. E onde é que esteve na Alemanha? Estive numa zona também boa, a 70 km da Holanda, não era muito entre Colónia e Düsseldorf, mas é muito plana, havia muita zona de agricultura, semeavam, plantavam lá muita beterraba para os animais, havia lá muito gado, vacas leiteiras, e quando aquilo estava tudo coberto de neve, eles faziam umas silagem da beterraba, não era só para açúcar, faziam silagem da beterraba para comer, para os animais comerem no inverno, porque isto tem dias que a gente, que as pessoas com certeza, pelo menos se não sabe ver na televisão, aqui a neve na Serra da Estrela é uma insignificância, eu pego lá, aquilo lá fica de não se vê nada, havia muita caça, e coitadas das coelhos e lebres, que estava tudo branquinho, andavam por lá à procura de alguma palha, uma coisa qualquer para comerem. Mas o ambiente era bom, a malta é boa.
A malta, trabalhávamos depois em conjunto com os alemães. Trabalhavam com alemães, não eram... Trabalhávamos com alemães, os padreiros. E ganhavam mais os pedreiros alemães que vocês? Não, os contratos eram iguais. Eles tinham com um subsídio qualquer da deslocação. Certo. Da deslocação e para comer tinham... Então tinha uma coisa ainda boa, quando vinha frio, que os sindicatos anunciavam e a meteorologia que não se trabalhava, nós ganhávamos, sem trabalhar, ganhávamos 3 dias daqui. Estava associado ao sindicato ou só os trabalhadores alemães é que estavam... Não, eu dizia, os sindicatos é que anunciavam, estou a falar de sindicatos, anunciavam a meteorologia. Hoje não se trabalha, por causa do tempo, estava frio, nós depois não trabalhávamos, estávamos olha, estava na caserna, depois mais tarde já os 8 eram pedreiros, mas pedreiros de pedra, assim como nós aqui na nossa zona, não sei se o senhor é de cá nem se não, nós somos pedreiros de nome, mas não sabemos de pedra. E eles então, esses pedreiros de pedra podiam ser bons profissionais e boas pessoas que até eram, mas não percebiam, não sabiam nada da Santa Tijolo, porque aquilo lá começa por... As cabas, pelo menos, começa com tijolo face à vista, rigoroso como o azulejo, de forma que aquilo não é para rebocar, tem que ficar rigorosamente bem. Então, como eles não eram padreiros de trolhas, o patrão arranjou o trabalho no outro lado. Gostou de estar então não gostei. E depois mais tarde começaram a ouvir filhos, mas aquilo era bom. Vi em 67, 66, 67. E o que vem fazer? Vem trabalhar para onde? Depois continuei na construção, até aos 30 anos. Mas aos 30 anos, a construção aqui, ainda hoje, nem que haja trabalho, há dias que não se pode trabalhar com a chuva, é ou não é? E então já dava um jeitito de madeira, porque nós antigamente é que assentávamos as carpintarias, e até faziam. Antigamente tenho lá aquelas peleiras de fazer aquelas molduras todas em madeira, antigamente até se faziam as carpintarias na própria obra. Montava o banco e era lá, havia pouca maquinaria e era lá. Mas já dava um jeitito. E então, um dia, ali lá na rua onde eu nasci até, eu dava com ideias de mudar para ir para uma carpintaria, porque não se trabalhava ao sábado, na carpintaria não se trabalhava ao sábado, e na construção trabalhava-se ao sábado, e havia dias no inverno que não se podia trabalhar com a chuva. Deram-me mesmo ordenado, que eu trabalhava na construção. Mas trabalhou para o mesmo patrão? Trabalhava depois, eu depois fui para a carpintaria. Na carpintaria, não dei o tempo por mal emprego, trabalhei 13 anos na carpintaria, mas ao fim de 13 anos a coisa mudou. Tinha 44 anos, 43, 44 anos. E aí já tinha filhos? Já tinha filhos. Quantos? 2. Dois. Tive 2. Um, por acaso, faleceu, desastre de carro, era inspetor da judiciária, teve um desastre e faleceu. Agora tenho outro, tenho 2 netos. Mas depois, então, ao fim de 13 anos de carpintaria, ainda me apeteceu, com 43 anos, ainda me apeteceu dar uma volta à França. Arranjo outra vez outro contrato. Isso já depois de 25 de Abril? Pois, muito depois, já sim. Foi em 1983. Fui para um contrato também, arranjei um contrato e fui também de borla para no país. Foi construção civil ou como carpinteiro? Para a construção. Depois fui para a construção. Teve lá quanto tempo? Estive nos Altos, fiz um contrato de 8 meses. Eu estive numa zona fria. Nos Altos Alpes. O que é que esteve a construir? Era cá, habitações. Habitações? Só habitação individual. Não eram blocos de 3º, 4º andar, não. Era só habitação. Casas mesmo. Só habitação. Estive lá 8 meses, agarrei-me outra vez à construção. Onde fui, depois trabalhei por minha conta, comecei a trabalhar por minha conta, e até fiz a igreja da Carvalheira, fui eu que a fiz. Fui eu com o arquiteto Graça. Fez o projeto da arquitetura e o engenheiro Lagoa fez os cálculos de estabilidade. Mas o mestre fui eu com 2 garotos, que não havia... Só 3? Eram só 2 3 serventes, a fazer era porque aconteceu o seguinte, a comissão não tinha interesse em ajustar aquilo porque não tinha dinheiro, nem queria que a obra parasse, mas também não queria muita mestre. Pagar a mais gente. E conforme eu arranjava, é que eu fiz a capela. Quanto tempo é que demorou a ficar feita?
Acho que durou acho que alguns 2 anos, se calhar, a fazer a capela. Mesmo a inauguração, pronto. Toda em tijolo, tal tijolinho de face à vista. Toda por dentro. Tem 24 metros por 24. Era sobretudo construção de casas ou trabalho? Não, sempre aqui, na zona, foi sempre casa. Casas? Sim, sim, sempre habitações. E restauros. Depois andava ainda na capela da Carvalheira e o prior daqui de Ilhavo conhecia-me e, como fez-me uma namora para eu ir trabalhar para a instituição, para o património dos pobres da paróquia de Ilhavo. Instituição Lar de Infância, Lar de Idosos, que nessa altura tínhamos 2 casas. Uma ali perto do Cruzeiro, que chamavam a Casa Grande, de instituições de crianças. E havia outra do Casal, que ainda existe a do Casal. Mas então, se fossem irmãos, 2 meninos ou uma menina, não eram separados. Ficavam na mesma casa. Tinha 4 casas na instituição. Mas depois os rapazes chegavam-se aos 14 anos e chamavam a Casa Grande, que é ali em cima de Vila, ao pé do Cruzeiro. Ficavam para aí. Eu também dava manutenção, depois, como até tinha conhecimento de pedreiro e carpinteiro, há sempre que fazer. E a rapaziada, por vezes, coitados, como se costuma dizer, eles não têm culpa de fazerem. São traumatizados muito já na barriga das mães, como se costuma dizer. Né? E aquilo, por vezes, não tem cuidado, destrói tudo. E então há sempre que fazer, havia sempre que fazer. E trabalhou lá até quando? Até ser depois até se reformar? Não sei se vou preso por causa disso, mas não, eu estava legal. Ainda trabalhei, não vai preso. Ainda trabalhei 5 anos depois de reformado, mas oficialmente tinha os meus descontos, na mesma, trabalhei 5 anos depois de reformado lá. Trabalhei até aos 70 anos. Mas depois dos 70 anos... Ainda trabalha? Ainda trabalhava quase para um construtor. Mas com madeiras? Com tudo que aparecia, madeira de pedreiro, trabalhava. E hoje, de construção, não posso trabalhar, não posso andar por cima de andaimes. Levei uma prótese de maianca e andar assim por cima de andaimes, já não. Mas se for preciso ainda ir acima de um telhado, limpar um telhado acima de uma árvore, ainda vou acima de uma árvore. Cuidado! Agora dedico mais a essa coisa da agricultura, umas coisitas poucas, mas ainda... Teve quanto tempo na escola? Na escola? Era da primeira até à quarta. E começou então mas na quarta acontece o seguinte, no meu tempo, há 70 anos, demais, há 70 anos, nem toda a malta fazia a 4ª classe. Mas fez? Nem 50%. Não faziam, no meu ano acho que eram 12. Só 3 é que fizemos a 4ª classe. Chegava, inclusivamente, a minha mãe só conhecia os números do relógio. Não sabia uma letra, não conhecia, era analfabeta. E a malta andava, faziam a 2ª, a 3ª classe. Terceira classe muitos faziam, a 3ª classe. Mas depois não faziam o exame da 4ª? Havia exame, já na 3ª classe havia exame. Da 4ª já nem todos, mas eu fiz a 4ª classe. A 4ª classe nesse tempo era puxada, acho. E gostava da escola? Não. Não, porque também não tinha ninguém que me ensinasse. Claro. E nesse tempo a escola não é como o vosso tempo agora. Era, que é que se recorda? Era reguada, porrada, com força. A sua turma eram rapazes e raparigas misturados? Não. Agora, como eu digo que a infância a pé descalço andava nas obras, as profissões eram todas. O trabalho era duro. O professor, tínhamos 2 escolas geminadas, para as meninas e normalmente era 40 em cada escola. E o professor dava aulas de manhã e de tarde e ao sábado até ao meio-dia. Quais são as principais festas e tradições aqui da aldeia? Olha, Valdilha, como sabem, aqui o ponto principal até, agora reduziu muito, é as padeiras, não é? De forma que as padeiras davam um certo movimento. A respeito da vida ser dura, os senhores acho que não conhecem, se não são de cá, mas ainda fica aí se calhar 10, 12 quilómetros. Rio Tinto, Ponte Vago, Santa Catarina, Boca, mas aquilo ainda fica para lá de Oca. Ok. Ainda fica para lá de Oca. Vinha pai, vinha o marido, vinha a mulher, vinham os filhos pequeninos a pé descalço, com burro, e agora
nas conservatórias, nos notários, nas finanças, chamam pinhais, mas hoje os pinhais são poucos. Hoje são eucaliptais, mas nesse tempo eram pinhais. Recorda-se assim da transformação da paisagem aqui à volta de... É, mas era tudo pinhais, aqui a nossa zona aqui era tudo pinhais. Quando é que começou Quando é que os eucaliptos ganharam assim? O eucalipto havia só um ou meia dúzia deles em cada lado, nem isso, em pinhais havia... Mas o pinhal ardeu ou foi só, Não. ou foram só substituindo... O pinheiro bravo que nós chamamos aqui, é preciso 40 anos para dar um pau bom. O eucalipto... E se for terra boa, em 10, 12 anos dá um corte. E o pinheiro corta-se, mas não rebenta. E então a malta Começou tudo a plantar optou para os eucaliptos. Mas então vinham, e as pinhas, sabe o que é pinha? Sei. Menos o pinhão manso. Sei. O bravo. E eles subiam aos pinheiros, o marido, o homem, e com uma foice, com um pau, com uma espécie de um podão, e botava as pinhas abaixo, e a mulher e os filhos juntavam para os sacos, carregavam o burro e vinham vender às padeiras. E nisso também ainda conhecia mesmo cá, pessoal de cá, que havia umas 4, 5 mulheres profissionais à lenha, às agulhas, e até havia as agulhas. Agora, olha, o mês de julho não havia gás. Os pobres que não tinham pinhais também tinham direito a comer, também tinha a ter lenha. E então havia um privilégio, uma ordem em que 9 meses por ano uma pessoa qualquer podia ir com a foice, com umas varas, botava um ramo seco, até às vezes um verde, um pinheiro seco, e levava, porque tinham de fazer o comer, evidentemente. Mas então havia 3 meses, julho, agosto e setembro, em que esses 3 meses eram privilegiados para o dono. Para o dono, para apanhar as agulhas, uns chamam caruma, outros agulha. Esses 3 meses, as tais senhoras que andavam lá, e os burriqueiros, chamávamos nós, que colhiam com o burro, apanhavam nos caminhos, com o vento tocado, havia muitas os pinhais, os caminhos por vezes estavam cheios de agulhas. O vento toca para um lado e para o outro. Como é que era aqui a nível de moinhos e azanhas? Nas azanhas, eu vou contar essa história. Valdilha foi uma terra privilegiada pela natureza. Tínhamos água com abundância, ao reservatório ali à entrada da Aveiro, não sei se conhece. Sei. Esse reservatório tem 45 metros de altura. E a água vai por gravidade para lá, sem ser bombeada. E tínhamos em Valdilha, tínhamos 9 azanhas. Mas a mesma água, já não era Valdilha, mas fazia mover mais 6. Trabalhava mais 6 azanhas com a mesma água. Carvalheira, Solhal, que ia até à estrada 109. E da 109 ainda há uma azanha que pertencia à fábrica da Vista Alegre, mas vê-se até da estrada. Que ainda vinha da água daqui. Na descida, quando se vem, ainda está aí assim a mesma água fazia andar 15 azanhas. Por isso era uma terra realmente que dava movimento. Assim como eu, no meu caso, ganhei algum dinheiro, fiz muitos forros daqui das padeiras. Ainda há pouco tempo, já não posso bem andar lá dentro, mas ainda fui ajudar a dar a manutenção, ainda há poucas semanas. Alguma destas azanhas ainda trabalha, ainda funciona? Há ali uma aqui próximo, que ainda há pouco tempo foi restaurada e trabalhava. Moleiros, as padeiras a fugirem Pois os moleiros também, os moleiros é que eram os donos, até tinham um privilégio na água. Pois havia terrenos, desde as águas, que fica aqui a um quilómetro e tal, as nascentes das tais águas que vão para a beira, ainda passam acho que 90 metros cúbicos de água por hora para a beira. Tem uma casa, que é a casa dos motores, de onde adicionam cal fina, para matar certas bactérias, para purificar os canos. Então era tudo, desde aí 1,5 km para o sul, até ao Solhal, até à estrada 109. Agora, para o mês que vem, era tudo semeado à abóbora menina.
Menina, a abóbora machada, e a abóbora doce e a abóbora menina. A abóbora menina é aquela mais para bolos. Mas planta-se muito aqui? Agora não, está tudo mundo, tudo mundo. Mas antigamente plantava-se muita abóbora Era dessa por tudo aqui. cultivado, tudo. E o que é que se cultivava mais por aqui, principalmente? É tudo. Não, arroz também havia ali na Baixa, de onde agora é a Mercadona, quem vai para o Oca. Também Era zona de arroz? era zona das Baixas, semeava o arroz Depois, em qualquer mesmo para lado. vagos, aquilo alaga Sim, tudo. mas aqui tem Valdilha, Lavandeira, esse lugar, Boitinhos, não semeava o arroz. Muitinhos. Não. Mas então milho, batata, era uma terra muito boa aqui, a nossa zona de Valdilha, pelo menos, para nabos. Aquele nabo de cabeça. Iam carros de bois carregados para as feiras da Palhaça, para a Praça de Vagos. Era uma terra, feijão, estava muito feijão. Mas agora falta a matéria orgânica. Havia muitas feiras e mercados por aqui. Havia, ainda há. Olha, eu sou um grande adepto de ir às feiras. Gosto de ir à feira, pronto. A gente vai à feira, vê um amigo que já não via há tempos e tem tudo. É verdade. Na feira a gente quer, ainda aqui há tempos, ter nas drogarias, procurei uma curva no regador para deitar o sulfato, para não ir direto, há umas curvas de adaptar. Nas drogarias não havia. A gente vai à feira e encontra. Aqui há a Feira dos 13, na Vista Alegre. Há a Feira dos 18, em Salgueiro. Há a Feira dos 7, na Oliveirinha. Há a Feira dos 21, na Oliveirinha. Há a Feira dos 12, na Palhaça. Há a Feira dos 29, na Palhaça. Mas a da Palhaça é uma coisa louca de feira. É maior? É. E antigamente E toda já moderna. era? Toda moderna a feira. Mas já era a maior antigamente? Já era das maiores. Sabe que, pai, também acontece o seguinte. Apanha uma zona grande que não há feiras nem mercados. Isso contribui muito. Claro. Isso contribui muito. Por exemplo, aqui nós temos por aqui o mercado perto. E festas religiosas ou não religiosas, qual é a principal festa aqui de... Era o Espírito Santo. De Não Valdilha. havia aqui muitas festas. Eu também fui da comissão aqui desta obra da igreja. Desta igreja? Pedíamos muito, andávamos sempre pelas portas, eram os pedintes a pedir, porque não havia subsídios para estas obras. Não havia subsídios. É de que ano a igreja? Isto foi. Agora as capelas acabaram, subiram, foram graduadas, passaram a ser tudo igreja. Até conto também a história que eu era da comissão. Foi na altura do 25 de Abril e as coisas eram como agora. As coisas subiam disparatadamente. E o construtor, recorda-me, da reunião que tivemos, ele dizia que se ganhasse, que não dizia quanto ganhava, mas se perdesse também não dizia. Mas a obra estava parada. Estava já alvorada, estava parada. E a gente reconheceu a comissão, reconhecemos que o dinheiro não chegava. O dinheiro não chegava para acabar a obra, que as coisas subiram, foi uma coisa louca. E então reunimos com o construtor e dissemos, senhor, acaba a obra e apresenta a conta do excesso. Demos mais. Foi justa esta obra por 980 contos nesse tempo. E depois demos mais 140, mas acabou a obra. Mas acabámos a obra e não parámos. Começámos com 100. Então as festas havia o padroeirão é o Espírito Santo, Espírito Santo. que é agora no dia 6 de junho. Mas em fevereiro havia o Coração de Jesus. Era uma festa do Coração de Jesus com procissão. Vinha o Espírito Santo e a seguir, no domingo seguinte, era a Santíssima Trindade. Festas com música e procissão na rua. Uma num domingo e outra no outro. Depois havia uma festa em outubro, que era a festa de Mártir São Sebastião. E havia no final de dezembro a Senhor da Paz. Havia muitas festas aqui em Valdilha. Agora, ultimamente, não foi com a pandemia, não. Foi antes? Já não tem feito festa. A malta não quer mexa, não quer... É preciso estar a trabalho, a responsabilidade, os da mesa, o juiz e essas coisas dão trabalho. Que existia assim aqui mais a nível de vida associativa, vida recreativa, associações? Há 3. Mas antes eram mais? Não. Foram Havia era sempre essas menos. Até acabaram, chegou Ah, a ser então não havia nenhuma. Falam dessas 3. Os Baldas é o principal. Os Baldas, que é o que fazem o Carnaval, o Judas,
Fazem a queima de Judas, fazem o carnaval, esse é o principal. Depois fizeram uma associação, que ainda não falámos aí, a parte da cultura, os cardadores. Opa, os cardadores de Valdilha têm fama. Então, Não é que os é Binance que se diz, é. E estávamos a dar publicidade até os cardadores de Binance, acho que é para o norte. Os cardadores tinham um tio, o meu pai foi para o Brasil, tinha 11 meses, e morreu, tinha 11 meses de África, nunca mais cá veio. Por isso a minha infância também não foi fácil, porque a árvore já não tinha de patacas, como se costuma dizer, não foi fácil. Mas convivi com um tio que hoje teria 140 anos, e morreu com 90 e tal, lúcido. E dizia ele, os cardadores, ninguém sabe o princípio daquilo. Antigamente, dizia a minha mãe, os meus tios foram, usavam ceroulas e camisola, não subia parte nenhuma do corpo. Ultimamente andavam com calças de cueca de senhora e camisola com maço acabada e andavam. Mas agora já usam até uns fatos mais tarde. Usam umas penas, a máscara é muito característica. A máscara é muito característica. É um barrete, os olhos em cortiça, pintados de vermelho, umas argolas, os ouvidos também, um nariz que deve ter uns 20 centímetros, como uma chouriça vermelho, tem umas penas na cabeça, tem umas penas, asas de pombo ou qualquer coisa, e as costas têm, chamam paródias, é uma tipo serpentinas, mas depois tem um molho de fitas, de gazeta, cortam fitas aí com uns 4 centímetros, diversas cores. Eles vão saltar e então andam com umas cardas, porque chamam cardadores, porque antigamente até havia aqui, houve rebanhos aqui em Valdilha, não é serra, mas a minha mãe tinha um rebanho de andar com ovelhas, tinha hoje 122 anos, se fosse viva, e aí há 110 anos já iam para os Pinhais, lá está, os Pinhais tinham mato, e eu mandava, havia muitos filhos, e mandavam os filhos com as ovelhas. quando é que eles usavam esses fatos, os cardadores? É só para o carnaval. Ainda tem um molho de fitas que no primeiro dia, no domingo gordo, eles não querem que tirem fitas, que é para a máscara não estar estragada para o dia da terça-feira. Mas depois, na terça-feira, os garotos, as crianças, puxam e eles até dão. Então dão saltos. Ai, 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 tanta lá, cardário, raparigas. Recorda-se de ser criança e isso já existir? O tal meu tio disse, não sabem o princípio. E manteve sempre a tradição. Manteve sempre aquilo. Foi modificando como tudo modifica, não é? Claro. Dizia ele, como os senhores sabem que estudaram bem, que poderia ter sido alguém que tivesse andado no Brasil e na América, havia índios, não era? E usavam as penas, né? Podia ter sido de origem de alguém que veio, mas ele morreu com 90 e tal anos, tinha hoje 140 e ninguém sabe, ninguém se atreve a dizer como é que aquilo ficou. Disse-me que eram três? Três. E há outra que é o núcleo de motoristas. Ah, é de motoristas. É o núcleo de motoristas. Fazem todos os anos, convidam os camionistas, um buzinão, dá uma volta. Então, as lasanhas traziam até pessoas aqui das terras à volta para virem cá moer pão, para moer o trigo, moer... Pois, havia aqui uma lasanha até, que ainda lá está a casota da lasanha, que pertencia aos frades da Aveiro, aos carmelitas. E então disse-me um senhor que estudava essa história, disse-me que eles que vinham com os carros dos bois da Aveiro, vinham aqui moer o... Vinham cá moer o trigo. Tinha uma lasanha, chamou, por sinal foi vendida agora há pouco tempo. Era a Quinta da Fradinha, ainda hoje é a Quinta da Fradinha. Quinta da Fradinha por causa dos frades. Que era dos frades. Olha, ia-lhe fazer agora uma pergunta um bocadinho mais direta. Lembra-se do dia 25 de Abril, do dia da Revolução? Se eu me lembro. Se recorda do dia? Trabalhava ainda há pouco tempo, então já trabalhava, depois trabalhava na carpintaria. E apareceu lá um senhor, um cliente, pela volta das 10 horas, e nós fomos às 8 para o trabalho, estávamos fechados, a carpintaria era pequena, cada um no seu trabalho, não sabíamos do que se passava. Mas chegou um senhor daqui da Carvalheira e
e disse lá para os patrões, passa-se qualquer coisa, se calhar Angola tornou-se independente, mas não se sabia de nada. Eu, como tinha andado na tropa, na guerra, e a polícia militar, tínhamos encontros até com a PIDE. Lá em África ou cá? Lá, na África, não havia a PIDE também lá na África. Sim, sim, sim. Foi. E eu nunca fui nem fui revolucionário, mas também entendia que havia certas coisas que não estavam bem, a tal da respeito da gente poder se expressar, não é? Nós estávamos aqui os três. Se fosse no tempo da PIDE, íamos presos, sem máquina nenhuma, só a falar. Se tiver, podíamos estar a comer termoços. Se eles quisessem, levavam-nos presos. E eu tinha lidado com eles e entendia que isto não estava bom. E cheguei a casa ao meio-dia, meia hora, tinha os filhos pequenos e sabia como elas mordiam, que tinha andado lá 27 meses. Disse para a minha mulher, vocês hoje não saem de casa, nem tu nem os meninos. Deixa eu estar em casa porque, olha, depois começou então a dar as notícias. Já que olha, houve um golpe de Estado em Lisboa. E de forma que isto, por vezes, espalha-se no país todo. Podia dar, não deu, felizmente, foi um golpe de Estado que não houve mortes nenhumas. Mas podia dar barulho por todo lado, podia ou não podia. E então até recordo-me perfeitamente a história de 25 anos. Então eu cheguei a casa, a mulher às vezes ainda me ataca com isso. Eu dizia, o dia 2 já o esperava muito. Disse eu, o dia 2 já o esperava muito. Porque eu já tinha uns certos conhecimentos, não sabia nada de política, não é? Mas, olha, o tal Spínola, não sei se tem ouvido falar, sim, sim. O Spínola conhecia perfeitamente pessoa, porque era segundo comandante em Lisboa do regimento que eu estive. Ele estava na ajuda? Estava. Não, ele nessa altura não estava. Nessa altura depois já era general. Isso em 61 é que ele era tenente-coronel. Em 61 ainda nem coronel era tenente coronel. Recorda do Spínola? Recorda-me perfeitamente. Estava, quando ia fazer os discursos. Já usava monóculo? Usava a luneta. Não usava óculos, era uma luneta. Não dava a luneta, e então quando ia para Angola, lá estava, paravam em Bissau e ele não esperava só para atestar os aviões. Ia sempre visitar-nos. Era um homem assim médio, de estatura média, não magro, assim cheio de cara, mas reconheci perfeitamente o Spínola pessoalmente. Mas quando soube que ele tinha sido nomeado Presidente da República, o que é que achou? Recorda-se? Recorda, então não recorda. Até tinha boas, mas havia quem dissesse que não está. Eu não sei, se vamos a falar, daqui a pouco posso ir preso, lá está, como digo, mas agora sei que não. Mas ele acho que foi um bocado traído. Segundo se consta, ele foi um bocado, mas isso já não é assunto para... Foi um bocado traído. Mas ele era um homem bom. E depois recorda-se desses tempos a seguir ao 25 de Abril aqui na zona? Recorda, até me recorda do seguinte, como volto a repetir, que a vida era difícil, e quando começaram logo a seguir ao 25 de Abril, começámos a ter o mês de férias, que não havia mês de férias, o mês de férias era 2 semanas, era conforme os anos de casa. A pessoa ia trabalhar o primeiro ano, o segundo e o terceiro, e depois passado tínhamos uma semana. E se o patrão quisesse? É uma semana, depois veio o 25 de Abril, passado pouco tempo, tínhamos o mês de férias, tínhamos o mês de subsídio, veio o subsídio de Natal, e então dizia o seguinte, isto ainda não está mal, mas já esteve melhor. A nível de, eu dizia, quando via as manifestações e as greves, oxalá que isto se aguente, que isto já está muito bom, da maneira que nós passámos a trabalhar de sol a sol, isto até já estava muito bom. Isto melhorou muito, não haja de dizer uma. O nível de vida melhorou muito. Eu sou do tempo, como diz uma velha no reclamo na televisão, em que não havia carro nenhum em Baldilha. Lembra-se do primeiro carro? Lá está os moleiros, tinham nenhum. Isto é as guerras de alguém que enriquece. É verdade ou não é? E os moleiros, com as coisas da guerra também, os primeiros carros que houve, há 2 moais, em grande escala, aqui 2 moais, tipo ainda com as mós em pedra. Em pedra ainda? Em pedra. Essas grandes fábricas que é por cilindros, que já trituram mas aqui ainda é de pedra. E os primeiros carros foram os 2 moleiros, eram os que tinham mais dinheiro. Foram os 2 moleiros. Lembro-me de haver carro nenhum. E aqui a rua que vocês passaram lá,
é uma das ruas principais de Valdilha, a Rua Prior Valente, que é esta que vai para a ilha. Lembro-me de não haver uma única casa, mas até o respeito da Rua Prior Valente e as transformações que isto levou na rotunda de Valdilha, que é a rotunda da Rua Prior Valente, que vai para a Capela da Carvalheira. É esta rua que vai para a ilha, Sim. que é a Rua Prior Valente, e há a rotunda de Valdilha. Nós temos lá à volta. Cá o entroncamento que vai Sim. para a Capela da Carvalheira. Dessa rotunda, uns 100, 150 metros, não é mais, havia uma presa, não era árvore nem uma poça grande, tipo barragem, mas uma presa. E aí, veja lá a transformação que a natureza levou, aí havia essa tal presa que nunca secava, tinha sempre água, de verão e de inverno tinha sempre água. E onde havia essa água, havia enguias. Aqui na nossa zona, onde houvesse água, havia enguias. Cozinhava muito Muitas enguia. enguias, essas levadas, quando forem água para Aveiro, lembra-me, eram enguias grossas, enguias. Como é que cozinham as enguias aqui em Valdilha? As enguias bem. Vocês estudaram, mas eu não sou perito nessa área. Eu enguias também. As enguias vêm por as chuvas, pelo vento, acho que até bem aquilo. Onde houvesse água, havia enguias. As enguias podem botar as enguias que não reproduzem. Diz que é no mar dos sargassos. E vêm por aí, desmandadas, vêm por aí. E então, nessa tal presa, a gente diz que é presa, nessa tal presa ao pé da rotunda de Valdilha, aquilo nunca secava, e quando vinham as primeiras chuvas, que vinham aquelas pancadas de água, as chuvas vinham para a valeta, as enguias vinham para a valeta, apanhava-se enguias na valeta. Isto hoje disse, malta custa a quem apanhar, porque agora é a Rua Prior Valente, mas nas escrituras dos terrenos chama-se a Lagoa do Sapo. Havia água, houve nascentes que acabaram mesmo. E essa lá está. Agora já nem presa há. Arrasaram a presa, não há água. Mas apanhava-se enguias na valeta. Pô, muitas enguias. Então nas levadas, as levadas que faziam mover as azanhas, havia uns peixes, que era como a sardinha, chamavam-me robacos. E as enguias, havia enguias que eram da grossura do pulso. Cada uma ali assim, não havia muros, em parar a água, os terrenos. Elas estavam metidas lá que eram enguias que eram da grossura do pulso. Havia muito peixe, em qualquer lado havia peixe. Olha isto aqui, na tal Rua dos Ferreiros, não sei que política foi, eu sei que assinei um papel de um colega, eu tenho lá uma casa, eu moro ao pé da escola, mas tenho uma casa desabitada, ali assim, vou lá todos os dias, tenho patos, por causa de comerem a erva, para não andar a trabalhar, a cortar a erva dos pátios, tem para lá patos, vou lá todos os dias. E houve um senhor, para tirar o carro, um bom chofer de caminhões desta bodega de gás, e essa bodega, um bom chofer, muito experiente, para tirar o carro, está ele ou o companheiro a tirar, porque é uma curva, tem curva e contra-curva, e é um perigo os carros no respeito à velocidade. E ele fez um pedido e botaram lá uma lomba. E no dia 24 e 25 fizeram o carnaval aqui em Valdilha. Fora de portas, fora da época, mas fizeram o carnaval. E aproveitaram, acho que foi para o carnaval, até se pensava sempre por causa dos carros, no vibrarem tanto com a lomba, desapareceu a lomba. E esta aí, fazia lá falta a lomba. Porque os carros passam, não respeitam a velocidade. Ainda hoje um filho meu foi sulfatar lá o quintal, as batatas com o trator. É um perigo. A pessoa tem de estar ali, uma pessoa a tomar conta, porque os carros não respeitam a velocidade. O que é que mais gosta aqui? O que é que mais gosto? Eu gosto do ambiente aqui. Agora só há uma diferença de antigamente, mas isto é próprio. Nas vossas terras é a mesma coisa. Antigamente, as senhoras, ao domingo, apenas almoçavam, iam para a porta da rua, levavam uma cadeira nos patins e conversavam, não havia televisão, conversavam, falavam sobre a semana. Hoje não.
Os vizinhos quase nem bom dia diziam, eu sou um fala barato, acho que falo demais, estou como o Marcelo Rebelo de Sousa, que acho que até fala demais, eu também só acho que tem sido demais. Eu paro, falo, mas hoje não se fala para ninguém. Não se fala, a malta vive independentes, não sei porquê. Acho que isso que não é. Mas, desculpe lá, que não sei se os senhores são professores ou não, eu passo na rua Pedernal, passo encostado aos professores. Eu nem bom dia nem boa tarde, dizia a gente. O meu professor, apesar de ter 40 alunos, na hora do recreio vinha para a porta e falava com o pessoal, com os labradores, que era tudo trabalhava no campo. Tu trabalhava no campo. Ainda nem falei também uma coisa. Nós, como o meu caso, nós éramos criados. Um cesto, não havia carrinhos de bebê, não. Um cesto de berga e apenas a mãe podia andar, já nos levava no cesto e eu ia para as terras trabalhar. A vida era uma coisa. Quando há 80 anos, lá está. A vida era quase tudo trabalhava no campo. É assim.